Olá, tudo bem? Opa, que bom, gente, que bom nós podermos estarmos juntos mais uma vez, reunidos, para nós trazermos mais um de nossos encontros, né? Eu quero pedir já uma consideração a todos pela qualidade da imagem, né? Tá meio escuro, meio opaco, né? Em virtude do sol que está aqui. Nós estamos fazendo a gravação em um horário diferenciado do que eu tenho costume de realizar os nossos vídeos de encontro. Hoje nós estamos indo para o Sutran, tá? De número 12. Claro que esse é o 14º vídeo, mas porém o Sutran de número 12. E eu quero chamar a atenção, né, do pessoal que está acompanhando o vídeo, que eu comentei no vídeo passado, o 11º Sutra que nós estávamos observando, e que nós íamos fazer um apanhado, aproveitar o 12º Sutra, para nós fazermos um apanhado de tudo que a gente veio construindo com os vídeos anteriores até chegar a esse dado momento, né? Nós íamos fazer um apanhado, mas nem por isso nós iríamos deixar desconexo o assunto ou desligado do Sutra de número 12. Nós fechamos com o Sutra de número 11, né? O vídeo anterior nós fechamos uma parte, uma sessão, e nós vamos estar dando a abertura a uma outra sessão, que ela começa aqui na parte 12 e ela vai extensivo, né? Ela se estende até mais ou menos ali ao Sutran de número 16. Então nós vamos do Sutran 12, né? O 12º, 13º, 14º, 15º e 16º. Isto seriam mais ou menos então 12, até o 16º seriam 5 sutras que nós fecharíamos uma outra parte desse nossos vídeos de encontro. É muito interessante de se ver que nos sutras anteriores a gente trouxe um bom apanhado de informações. Nós falamos sobre muito o que é o yoga, que é esta inibição que é Chitta, ela sendo inibido, né? Ela trazendo os seus movimentos, seus vitris, e ela passando por esse período de inibição para aí sim atingir a autorrealização. Apesar de ser o início das atividades, de ser muito espúrias as informações, e elas fazem com que cada um de nós reflita por si só, que cada um de nós busque, né? Até mesmo aqui o próprio timing no qual a gente sempre está buscando as informações. O timing nos diz o seguinte, que é para nós lermos todo o livro, que vamos compreender no final da leitura do livro que os primeiros sutras realmente querem dizer da tarefa do yoga, né, da grande tarefa de construção do yoga. Então no vídeo anterior nós estávamos falando dos vitris, né, nós estávamos falando dos 5 vitris em que Chitta existe, e nós estamos falando do 5º vitri, né, que era a memória. Até mesmo no vídeo anterior eu disse que não foi coincidência a memória, né, o vitri, né, o smriti, né, a memória, esse movimento, essa modificação de Chitta ter ficado por último, que não era nem um momento de uma forma coincidente. Ela tinha já ficado por último, porque era para ser analisado como o último movimento, a última modificação, porque ela é de suma importância, essa modificação, e inclusive nós fizemos algumas conexões, algumas chaves que deram uma abertura muito ampla ao verdadeiro significado de Chitta, né, com os seus movimentos, os seus 5 movimentos, ou seus movimentos no campo objetivo e também no campo subjetivo, e também, né, como a busca do prazer, né? Essa busca de estar sempre buscando o prazer, sempre as coisas não dolorosas, e essa fuga da dor, né? Essa busca de todos os inúmeros tipos ou métodos ou meios de prazeres, e essa fuga, né, da dor. Então a gente explicou tudo isso, trouxe uma explicação, fizemos um fechamento, e eu prometi que eu ia estar utilizando neste encontro, né, um material. Eu vou deixar ele aqui, talvez o vento possa derrubar ele, né, mas tudo bem, porque a gente vai fazer hoje um apanhado, como eu havia prometido, mas fazendo a conexão com o Sutra de número 12, né, da primeira parte dos Yoga Sutras de Patanjali, no qual a gente está abordando, né, aí Samadhipada, né, o que realmente é aí o Samadhi, né. Deixa eu pegar para você, fazer uma colocação para você agora. Nós vamos estar fazendo, eu vou estar trazendo algumas frases desconexas, mas essas frases desconexas, aparentemente desconexas, essas frases que vão ficar soltas nesse exato momento, elas farão muito sentido
para a amplitude e o fechamento do campo, né, desse trabalho. Então você fica bem tranquilo, você fica muito calmo. Eu também vou ir mais lento, eu também vou ir calmo, porque eu vou raciocinando à medida de que vou falando, porque eu não fiz um preparativo, né, com organograma de pontos que a gente vai estar seguindo aqui. Eu simplesmente tenho mais ou menos mentalmente uma roteirização, tenho mentalmente algo, né, de que forma a gente vai conduzir esse vídeo, mas a gente vai conduzindo lentamente porque eu quero trazer para você uma abertura sobre outro enfoque. Não dá para se dizer que é uma revisão, né? Não dá para se dizer propriamente dito que é uma revisão, a gente não vai chegar a rever, né? Apesar que a gente vai passar, mas não é rever no sentido de analisar novamente, que nós vamos estar observando as coisas de outro meio, outro enfoque que vai nos trazer um ganho de consciência muito grande, que vai trazer um ganho de perceptividade muito grande do que é o yoga. O interessante ver que no primeiro sutra, né, já do início dos 196 sutras de Patanjali, no primeiro, é feita uma exposição do yoga. É muito interessante notar que diz assim, agora será feita a exposição do yoga. O interessante nós termos convicção com a gente que, indiferentemente, qualquer pessoa que não tem acesso aos yogas, né, ou tem acesso no yoga, ou já ouviu falar, enfim, não tem acesso. Qualquer vínculo que tu está seguindo na tua vida, ou não vínculo, você se denomina ateu, enfim, não importa o que você se denomina na tua vida, ou simplesmente está vivendo, passa a vida toda sem seguir uma religião, sem seguir uma cultura, sem nada, também é yoga. O yoga é tudo. O yoga é tudo. Agora, o interessante de saber que o yoga é tudo, de saber que você está preparado, que você está recebendo algo porque você já está preparado para receber, é que você começa a ter um despertamento, você começa a despertar-se seria a palavra, né? Porque você automaticamente recebe esse despertamento, o despertamento vem até você porque você é o merecedor desse despertamento, mas é interessante ver que você se autodesperta. Todo o caminho, apesar de todos os conhecimentos, todas as dicas que os mestres dão, é você que trilha. É um caminho peregrino, apesar de que você pode encontrar muitas pessoas no teu caminho, muitos ensinamentos, muitos mestres, mas é você. É você que está querendo se desabrochar, é você que começa a perceber que tem algo de novo, é você que começa a querer questionar-se, né, sobre o ambiente que você se situa. Se você não se quer, vamos supor que uma determinada vida não questione essa existência, uma determinada vida passa batido, vou dar um exemplo aqui de mundo de drogas, mundo de prostituição, mundo de sexualidade desenfreada, não importa, é yoga. É um yoga, porque cada vida é uma evolução, cada vida é uma consciência atrelada aos seus corpos para uma evolução de despertamento. Quando ela irá se despertar? Quando nós vamos despertar? Só o tempo dirá. Só no sentido, quando eu digo tempo, não digo que tem um tempo para isso, quer dizer, o tempo, o nosso trabalho. A nossa dedicação. Muitas vezes nós estamos aqui arduamente trabalhando yoga, e alguém que nunca viu falar do yoga se ilumina, sabe? Se auto-ilumina, se desperta, porque o yoga não é restringido, né, a quem está seguindo, não, porque há pessoas que já têm predisposição, que já trabalharam em outras vidas, mesmo estarem adormecidas nessas vidas, e elas estão a um passo de se iluminar e elas se iluminam. Sabe? Ela se ilumina. Claro que a gente está falando aqui de forma genérica, você pensa, raciocina sobre tudo isso. Depois, o segundo sutra vem dizer o que é esta yoga, né? O que significa esta yoga proposta aqui no Tratado de Patanjali. O que é esta yoga? Seria, né, nós restringirmos os movimentos de chitta, inibi-los, né? Primeiramente a controlá-los, depois restringi-los, depois é controlá-los e depois é inibi-los. É 3 estágios, porque é uma forma de nós estarmos buscando, né? Nós estamos buscando lúcido, concreto, nós estamos buscando a nossa atividade, o nosso trabalho, nós estamos buscando lúcido
esse trabalho. É a vontade que ilumina o eu inferior e que faz buscar esse trabalho. Então é importante ter noção disso. Então o que é o trabalho para quem está consciente disso, para quem está buscando esse trabalho? É inibir as modificações de Chitta, levá-las ao estado de Nirodha, né? Então o que é Chitta? É muito importante nós começarmos a ver ou ter uma percepção de que é Chitta. No modo mais grosso de se falar, no modo puramente físico, Chitta é a mente. Mas no modo mental, Chitta, ela é muito mais que isso. Ela passa a ser, né, ela passa a ser ou estar conectada, mas por estar conectada ela tem de ser, tá? Ela tem de ser os 5 sentidos, as tuas emoções, né, o teu campo emocional e todo o teu mental inferior. Toda a tua parte do mental inferior se resumiria a isso. E aí esse corpo, evidentemente, porque esse corpo está aqui como uma estrutura para sustentar para mim os meus 5 sentidos, para que eu possa ter as experienciações da vida, a experiência. Ainda mais ter a sexualidade, o órgão reprodutor que está ativo com as nossas emoções, mas ligados, dominados ao mental inferior, para perpetuar ainda essa espécie, essas experiências, para que elas sigam, né, gerando oportunidade para outros Chittas virem aqui e buscar a sua evolução dentro desta camada. O que é importante ver? Por que hoje nós temos o corpo físico? O corpo físico, ou o duplo, né, que é aonde tem essas energias plasmando, o nosso corpo, o segundo corpo depois desse, o terceiro corpo, onde que é o corpo astral, o quarto corpo, todos os corpos, eles se formam, né, quando o Chitta entra, ou melhor dizendo, a consciência, quando ela vai adentrar daquela determinada onda vibratória, daquele determinado mundo, né, naquela determinada esfera, ou nível daquela esfera, ela se apropria, seria a palavra vulgar de se dizer, mas ela entra em conjunção com elementos materiais daquele plano, né, daquele plano. Então aqui, ou seja, nós estamos em contato com o plano físico, então nós estamos aqui com este corpo, tá? Acho que é muito interessante ver. Eu vou fazer algumas leituras aqui. É muito importante essas leituras que vão nos trazer uma percepção do que é Chitta. Então, o yoga é nós estarmos buscando a autorrealização, né? Eu não vou repetir tudo, senão vai ficar redundante. Nosso tempo é tão curto para um encontro tão maravilhoso que a gente vai fazer hoje. Mas assim, então assim, ó, nós temos que entender o que é Chitta. Olha aqui, ó. Chitta, como foi dito na seção 1, o item 2, olha bem atenção aqui nessas palavras, tá? É o princípio universal, tá? Olha o que essas duas palavras vêm nos dizer. Ele é um princípio, ou seja, uma causa primária, é um elemento primário, é um algo, é aquilo que dá origem aos demais. Os derivativos surgem depois do princípio, deste princípio, tá? Analisa aqui, então, Chitta é um princípio universal. Então significa que todo o cosmos, todos os mundos, tem uma camada de Chitta. Tá entendendo? Olha, universal, então significa o quê? Para haver o Drashta, o que está vendo, o percebedor, o que está enxergando, tem de se haver, né, automaticamente um elemento Chitta. Aí vem grosso modo, médio modo, mais refinado modo, depende do plano em que a gente está. Que serve, estou seguindo aqui, ó, de meio para todas as classes de percepções mentais. Pega as essências dessas palavras. Olha aqui, ó. Mas este princípio universal, olha que interessante aqui, ó, só pode funcionar através de um conjunto de veículos. Tá entendendo? Ó, Chitta se forma, aí ela forma um conjunto de veículos. Aqui no meio físico, eu vou fazer uma conexão, só uma mera conexão, Chitta aos 5 sentidos. Os 5 sentidos é o conjunto de veículos que me fornece as informações para Chitta. Seguindo aqui, ó.
atuando em diferentes planos do sistema solar. O que é os planos do sistema solar? Cada sistema solar é uma consciência, é um purusha, é uma consciência. A Terra é uma consciência, cada planeta que nós temos é uma consciência, os planetas que nós não vemos, os gasosos, os astrais, são todos consciências, tudo é consciência, o átomo é consciência, as moléculas são consciência, tudo é consciência, tudo há uma consciência que está jungido, está junto, matéria e o Purusha e a consciência parece que andam juntas, né? Eu estou dizendo parece porque, em dado momento, há uma separatividade, mas em dado momento elas estão emulsionadas juntos, tá vendo? Então, aqui continuando, esses veículos, eu estou usando um veículo físico aqui, né? Estou usando 5 sentidos, são formados pela apropriação e integração. Se apropria, estou no plano Terra, tá? Estamos aqui no plano Terra, Então eu estou me apropriando e utilizo para me integrar-se dessa matéria pertencente a este plano. Aqui fala de pertencente aos diferentes planos, mas eu estou usando um exemplo aqui, em torno de um centro individual de consciência. Capta isso. Olha que interessante. Em torno de um centro individual de consciência. E fornecem os necessários estímulos para as percepções mentais que ocorrem na consciência. Tu percebe que se eu não tivesse o olho, se eu não tivesse o ouvido, se eu não tivesse os meus órgãos dos sentidos, eu não conseguiria estar em contato com o mundo, em contato com esse plano. Tá vendo? Chitá poderia até estar ali, mas não conseguiria contactar. Tá entendendo aqui, ó? Então, em torno de um centro individual de consciência, o eu, e fornece os necessários estímulos. Eu vejo, eu cheiro, eu tô falando bem no físico, tá? Não tô falando de outros planos, bem no físico, tá? Então diz assim, ó, Patanjali usou a palavra Chitá, a mesma, para definir o princípio universal que serve como meio de percepção mental, bem como para o mecanismo. O que é aqui, ó? Mecanismo. O que é o mecanismo? Algo que faz funcionar, algo que dá a mecânica, um exemplo, se eu pensar no motor de carro, mas não criar um mecanismo para fazer funcionar esse motor de carro, os mecanismos, né, os pistões, tudo, eu não vou ter motor. Então, os mecanismo individual através do qual se dá tal percepção. Então, captem agora, usem essas informações para meditar, para captar nas essências. É interessante analisar que fala meio universal, não é só desse plano Terra, é dos planos daqui para cima, até que antecedem a realização. Olha, pelo que você consegue compreender, você vai ver que até Kaivalya, né, o Kaivalya, a autorrealização, até sair do estado. Você vai estar em contato, você vai precisar estar conectado com os meios, né, com as propriedades materiais daquele plano onde você se encontra, tá bom? Então esse é Chitá, perfeito, gente? Dá pausa no vídeo, paralisa o vídeo, volta o vídeo para trás, bota o vídeo para frente, vai meditar sobre isso alguns dias, aí você vai conseguir ver o que é Chitá. Tá? Aí você vai conseguir pegar um entendimento do que é mente. Agora eu quero dizer para vocês aqui, né? Eu quero dizer para vocês sobre os vítres. Vítres, acho que deu para entender. O vítres é as modificações, presta bem atenção, modificações que ocorrem em Chitá. Porque tem uma palavra aqui que diz o seguinte. Eu quero voltar aqui o que fala aqui, ó? São formados pela apropriação e interação pertencente aos planos em torno de um centro individual de consciência. Então significa o que, gente? Vamos ler com mais calma. Quando Chitá vai buscar determinada informação, ela se modifica.
ela se modifica, ela é apenas um meio universal, né? Ela não é algo que se palpa, ela não é... Olha aqui que ela fala, é um princípio universal, é um algo... Ele se apropria da matéria. Deixa eu ver onde é que está aqui, deve estar no início aqui, que fala que não, ela é e não é material. Deixa eu ver aqui, fala... Deixa eu só buscar aqui, irmãos, só para não ficar na dúvida aqui no vácuo. Olha aqui, ó. Chitta é aquele instrumento ou meio em que do qual Jivatman materializa o seu mundo individual, nele vive e nele evolui. Eu não vou conseguir encontrar agora aqui, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Materialmente, deixa eu ver, Chitta é estimulado por Paktri, tá. Eu não vou conseguir encontrar agora aqui, mas eu vou dizer para vocês, mesmo sem encontrar aqui, nós temos que entender que Chitta não é algo físico, mas também é algo totalmente espiritualizado. Não é o Purusha em si, porque o Purusha ele é consciência pura. O Purusha ele é a maior consciência que existe. Ele é a consciência, ele já é. Ele apenas está mergulhando-se na matéria, e neste mergulho que ele dá na matéria até voltar no seu arco ascendente, ele apropria-se de todos os elementos necessários para poder ali viver, ali ter experiências, ali estar criando ou participando de situações que ocorrem dentro daquele plano. É uma consciência que adentra aquele plano, e para adentrar aquele plano precisa do conjunto material necessário para ter a perceptividade dentro daquele plano. Isso vem explicar um monte de coisas. Isso vem explicar para os espíritas muitas vezes, né, que a morte, aí há a passagem para um outro plano, né, o mundo espiritual, como os espíritas falam, né, que vai para o mundo espiritual. Aí há um entendimento. Se você vai para o mundo espiritual, lá você fica com a apropriação do corpo teu, daquele plano, e lá a consciência também existe. Então, ou seja, quando a gente pensa assim, eu vou morrer, na verdade é o corpo, é uma casca, é um envoltório que você se desfaz e parte. Então é interessante ver o seguinte, Chitta está aqui, ó, agora encontrei aqui, ó, não devemos cometer o erro de imaginar Chitta como uma espécie de meio material moldado sobre diferentes formas. Ela não é material quando diferentes tipos de imagens são produzidas. Não. Sua natureza é de consciência que é imaterial, mas se afeta pela presença da matéria. Conseguiu entender? A natureza é de consciência imaterial, mas se eu falei material antes estava errado, é imaterial, mas se afeta pela matéria. Chitta é um produto de ambos, consciência e matéria, ou Purusha e Paktri, ambos sendo necessários para o seu funcionamento. É como se fosse uma tela intangível. O que é algo intangível, que não tem cor? Vamos botar assim, ó. Imagine aqui algo invisível, uma tela invisível, intangível, não se pega, não se vê, não se enxerga, como se fosse o ar, sabe? Imperceptível, intangível, que permite que a luz da consciência do Purusha seja projetada no mundo manifestado. É um entremeio, está no meio. Então vamos botar assim, ó, matéria, vamos botar Purusha e o meio é Chitta. Compreendido? É interessante ver o que é essa modificação. Que toda vez que Chitta ela colore-se, toda vez que Chitta ela começa a perceber Paktri ao seu redor, ela se modifica, se tange com a forma de Paktri. Claro que tudo vai depender dos elementos, né, os elementos ou os órgãos de percepção que é oferecidos para ela. Então é isso que ela sente. Por exemplo, assim, aqui eu tenho 5 sentidos e esses 5 sentidos modificam Chitta, trazem as modificações para Chitta.
Eu tenho os sentidos que nós narramos antes, né? Eu vou resumi-los, eu não vou usar aquele sentido, eu vou resumi-los. Se você quiser, busque os outros vídeos para você ver, mas eu vou resumi-los assim. Nós temos a busca de prazeres, né? É o apego e a fuga da dor, né? Nós temos esses dois sentidos, nós temos essas duas modificações. Isto é o corpo astral, né? É denominado do corpo astral, que está a milhão modificando toda hora, toda hora pulsando, fazendo o Chitta se modificar. Agora tem um detalhe, não é Chitta que busca, é Pactre que joga. Chitta só percebe, tá entendendo? Chitta está só recebendo. Chitta é como se fosse, nesse exato momento, uma câmera de vídeo que filma tudo. Ela está filmando. Não é ela que projeta, não é ela que constrói, não é ela, apesar de ela estar consciente, tá entendendo? Ela é consciente, mas não é ela. Ela recebe. Ou seja, Pactre que está se apresentando e a minha consciência é uma espectadora. Ela está sendo uma espectadora nesse exato momento. Tá entendendo? Então, assim, através dessa expectação, se é que dá para usar essa palavra, né? O que acontece? As minhas emoções estão recebendo a dose de prazer, medo, tal. As minhas emoções recebem. Eu estou apenas reagindo ao meu corpo astral. Purusha está apenas reagindo ao que o corpo astral viu, percebeu, coloriu-se. Tá? As minhas emoções, o apego, o prazer, a vontade de tomar, tudo que possa imaginar, sexualidade, perpetuação, medo de morrer, tudo. Aí tu imagina tudo que é cargas emotivas, tudo. Agora nós temos também outra coisa que modifica Chitta nesse plano aqui, é o objetivo, ou seja, os meus órgãos do sentido de forma objetiva, recebendo as informações, mas também tem o subjetivo. Aí o subjetivo eu utilizo a minha mente inferior. Tá entendendo? O subjetivo é a utilização da minha mente inferior. Subjetivo. Tá bom, gente? Subjetivo. Então, outro detalhe também que é interessante para se meditar é essas coisas, tá? É esses detalhes. Chitta é apenas o espectador, né? Ou melhor dizendo, Purusha é o espectador. Chitta é apenas o meio no qual Purusha usa para... Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, ó. Suponhamos que eu sei que suponhamos que fulano está com febre. Eu sei que fulano está com febre, mas eu preciso de um aparelho para medir quanto fulano está de febre, para ter a informação sobre essas febres, tá? Eu preciso contactar, aí entra o meio, entra esse Chitta. Eu estou encerrando essa primeira parte e eu já volto com a segunda parte, tá? No qual nós vamos estar fazendo, já vou estar usando esse artefato aqui também. Não sai daí, nós já vamos estar de volta. Pega meu WhatsApp, me contacte. Eu quero também que você faça o seguinte: você medite o que eu estou falando, você reflita no que eu estou falando, tá? Talvez eu esteja falando muito rápido, veja uma vez, veja duas, veja quantas vezes tu quiser, e veja que cada vez eu tenho um ensinamento diferente. Segura aí, que já eu estou de volta. Ok, seguindo com o nosso material aqui. Então nós temos que ver que Chitta, meio imaterial, mas que se estimula com o material, uma tela intangível, ela é o elo de ligação do Purusha com a matéria, tá? Só que nós temos que começar a ver e começar a entender que esses movimentos de Chitta, eles não estão regulados, eles são desregulados, eles são desenfreados, porque nós temos lá no fundo o corpo causal, e o corpo causal é onde que recebe, onde é armazenados as impressões de tudo que nós vemos, que virou um depósito de coisas erradas, virou um depósito de informações negativas. E
corpos necessários para estarmos dentro dos planos no qual nós estamos, gera-nos confusão, nós não temos uma visão acurada, nós não temos perceptividade, nós não temos... Olha, tu percebe, você já percebeu, já disse isso inúmeras vezes, o lodo de situações e coisas que nós estamos metidos, enfiados até a goela, essas rodas de samsara, morte, nascimento, novos corpos, e vamos indo até o Purusha se despertar. Purusha tem que se despertar. É o despertar do Purusha que traz, né? Não é a realização desse mundo, não é de esse ir para o céu ali, entendeu? É o despertar em Purusha dentro de você. Eu quero fazer algumas leituras aqui, eu tenho algumas anotações aqui. Eu quero fazer uma leitura para você, algumas leituras. Eu anotei assim, ó. Olha que interessante aqui, ó. Chitta Vetri, movimento. Como se Chitta fosse um plasma que ganha forma pela interação entre Paktri e Purusha. Você lembra que eu falei das frases desconexas, as frases soltas, você vai encaixando? Ó, mentalmente, para algo existir, para o Purusha naquele momento, tem de ser percebido pelos sentidos físicos, pelas emoções, relacionando a vitri, a modificação, num contexto da sua definição. Ou seja, me define, me modifica, eu olho para fora e já estou modificado, já está modificado, Chitta, por isso, contexto da sua definição. Na alma, percebido por Chitta, no espírito com consciência, ou seja, nos corpos mais grosseiros, percebido por Chitta. Chitta está percebendo, mas lá no fundo, em espírito, é a consciência. Observa aqui, ó, vamos mais uma aqui, ó. Chitta se estimula com Paktri. Ela percebe, colore-se com a atuação dos gunas. Os gunas seriam os movimentos, ondulação, vibração, movimento estacionário, tá? Mais adiante a gente vai ver melhor isso aí. É um meio de leitura e percepção de Paktri. A irradiação da luz, do som, olfação, o tato, o gosto, por assim dizer, perturba Chitta. Faz com que estimule-se, vibre-se e faz a existir, interage tudo isso com ela. Chitta é um só instrumento. O que significa um só instrumento? Que apesar de tudo que está acontecendo, né, todos esses movimentos, movimento para cá, movimento para dentro, movimento para fora, gostei, não gostei, me apaixonei, não estou apaixonado, odeio, tenho um prazer, tenho raiva, tal. Lá no fundo, Chitta. Tudo isso está conectado a Chitta, no mental inferior. Chitta, é Chitta que está fazendo essas leituras, e o Purusha atrás como espectador. Aqui eu botei modificação, que é a modificação, ó, mudar de forma, partir de um estado para outro, como se Chitta mudasse. Isso aqui é interessante, ó. Observa que Chitta, isso aqui eu vou usar para logo mais de novo. A Chitta muda suas partes, que ela muda uma porta de comunicação para outra. Quero olhar para fora, quero ver o mundo. Chitta, pum, ó, a consciência através de Chitta mudou a porta de comunicação. Quero para dentro, Chitta muda, parece que, sabe, igual a internet, parece que muda as portas de conexão, mas é um algo só que vai mudando as portas de conexão. Olha só quanta coisa, tá? Algo muito interessante que eu escrevi aqui, ó. Olha, assimilação, identificação, semelhante, algo que em contato com outro algo adquire semelhança. Então, ou seja, a Chitta, ela se assemelha, ela faz essa assimilação. Percebe? Ela colore-se.
Então o que é interessante você perceber, e isso é fato, isso é muito fato, há uma correção que o nosso próprio cérebro faz e nos faz nos enxergar para fora. Mas na verdade, tudo que estamos vendo, tudo o que você vê na tua consciência, né, você aí, é dentro de ti. Tudo é dentro, tudo, a imagem que se formou nos mínimos detalhes, a tela que tu está vendo, o teu corpo físico, o teu estresse, o teu cansaço, tudo se formou dentro de ti. Dentro de ti, todos esses corpos te deram essa imagem. Aí a partir, né, do teu cérebro fazendo a interpretação e fazendo os ajustes, ele dá aquela projeção como se estivesse fora. Sabe quando você pega aqui um espelho, a imagem bate no espelho, reflete para ti de volta e você se enxerga, né? Você consegue ter percepção de distância, é isso que está acontecendo. Mas tudo isso aqui está dentro, então eu vivo no meu mundo, o meu mundo é diferente do teu. As minhas percepções, o que eu acredito, o que eu acho, o que eu vejo, é tudo diferente uma do outro. Por isso que nós somos pessoas diferentes, mas somos somente imagens, tudo é imagens. E aí tu vê que nós temos os órgãos carentes de uma imagem melhor, e carente disso, muito fracos, muito frágeis. Nós não temos uma definição desse mundo correto do jeito que é. Desse aqui, imagine dos outros mundos. Então por isso nós patinamos, vivemos estacionados. Olha o que eu botei aqui, ó. Modificações mais grosseiras. Ah, tá, é a mente inferior. Essas aqui estão falando. Pode ver que aqui fala de modificações mais grosseiras logo no início do livro. Porque existem outras modificações, mas nós não temos nem condições de entender porque nós não estamos naqueles planos. A nossa consciência está dentro desse plano. Percebe que a nossa consciência está dentro desse plano. Por mais que eu fale assim, ó, existe um mundo astral. A minha consciência não está lá dentro. Se estivesse lá dentro, eu estava tendo toda a radiografia daquele mundo. Agora aqui eu não estou tendo. Então a minha consciência está aqui. Olha, não consegue. Nós não conseguimos porque tem essas muitas modificações que não permitem nós vermos isso, tá? Então o que significou isso? Percebe que percebe que nós estamos, olha aqui, ó, ignorância causada por ilusões. Olha quanta ignorância nós temos dentro de nós, causadas, né? As modificações, elas nos prendem, né, nesse lugar. Olha, Chitta, que eu botei de novo, é um plano de fundo. É como se ela se conecta com os corpos lá no fundo, as percepções como dor, alegria, como também as imagens são apenas um resultado final da captação, o registro dos corpos, tá vendo? É como assim, ó, Chitta estivesse no fundo. E para ela olhar, ela tinha que olhar por diversas lentes. Então, a primeira lente traz a visão de bom, a segunda olha passa de ruim, tal, até chegar para ela. Quando chega para ela, ela olhou, ela viu, aí você tem uma definição de ruim, sabe? Eu acredito até agora que nós tenhamos conseguido o objetivo de explicar para vocês o que é essas modificações, o que é Chitta. Então, o que é o estado de Nirodha? O estado de Nirodha, gente, é nós tranquilizar, harmonizar, fazer com que com essas modificações sejam primeiramente controladas, que eu consiga, com a minha vontade, através da minha consciência atuando, fazer parar. E aonde que eu vou conseguir fazer parar isso? Aonde eu tenho que fazer parar? Se eu vou estar de olho fechado, se eu tenho que estar me abstraindo do mundo que me cerca, eu não posso estar em contato com o mundo, eu não posso estar dormindo, eu não posso estar fantasiando. Aonde que eu vou parar? Para onde que eu tenho que direcionar? Para estado de Smriti, memória. Então eu tenho que levar para estado de memória, ir lá aprender, reter-me em estado de memória para aprender a fazer o controle de Chitta, controlar a minha Chitta, eu vou controlar ela. Aí eu passo a assumir o controle, não ela louca, desenfreada, dominando, coordenando minha vida, coordenando minhas predileções, as minhas atitudes. Na verdade ela não é que ela coordena, ela já joga tudo as impressões premeditadas, as impressões que já estão prontas e todas erradas, todas errôneas, ela joga para o campo. Pode ver que a gente já tem fundamentos e bases pré-estabelecidas para todas as coisas praticamente, tá? Depois de nós conseguir controlar ela, deixa eu pegar aqui
Qual é os passos? Tá. Primeiro é restringir. Primeiro, depois que eu conseguir restringir, que eu vou tranquilizar, vou suavizar, ela vai ficar só dentro do coito da memória, mas ela vai ficar ali. Não vou deixar sair de dentro de memória. Por isso que a gente olha, a gente não consegue enxergar dentro da nossa memória uma imagem límpida, que essa imagem vai ficando límpida, vai ficando mais nítida. Aí eu controlo para deixar ela só ali, com aquela imagem parada. Aí eu vou inibir. O que é inibir? Eu vou começar a perceber que quando eu estou modificando a minha mente, que eu estou saindo, eu não consigo perceber agora porque nós estamos cheios de impressões, coisas que pulam na nossa mente deslouca. Quando eu perceber que eu vou mudar de uma modificação para outra modificação, eu vou perceber que nesse entre-meio há um espaço. Sabe que quando tu pega uma película de um filme, não existe mais isso, né, gente, com a tecnologia de hoje. Mas quando eu estou olhando duas fotos em sequências, sabe quando bate minha máquina, ela faz clac, 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 ela bate as fotos tudo em sequência, as máquinas modernas digital, ela bate 5 fotos em sequência. É o que está no meio dessas fotos. O que está no meio dessas fotos? Por mais que ela pareça que não teve espaço, teve, gente. O espaço de Niroda está ali. Ali que é Niroda, é inibir. Ela vai girar, eu vou restringir. Eu vou fazer a restrição, né? Depois eu vou controlar e aí eu inibo. Quando eu inibir, eu conseguir olhar naquela... Que na verdade não é uma fresta, quando a gente conseguir trabalhar é um portal. É ali que eu entro para passar para o outro plano. Aí eu entro com tudo e subo para o outro plano. Tem gente que, para ter uma noção, isso leva vidas. Leva muitas vidas. É uma disciplina rigorosa. Porque nós temos que fazer um controle de todos os outros corpos que estão conectados com o Chitá. Nós temos que fazer o controle do nosso mental inferior inteiro, gente. Tá entendendo? Eu tenho que fazer controle... Eu vou segurar um pouco essa parte aqui, mas vou só dizer. Eu tenho que controlar o corpo, eu tenho que controlar as emoções, eu tenho que controlar a mente para entrar com a consciência, a minha consciência. Tá? É isso os passos. Esses são os passos. Deixa eu pegar agora aqui. Eu vou pegar esse meu litro aqui. Acabei falando e quase não usamos o litro. Nem vai ter necessidade de usar muito o litro. Por que eu quis pegar esse litro? Eu quis pegar esse litro aqui para mostrar para vocês que aqui é um corpo. Não o nosso corpo físico, mas é um corpo qualquer. E nós vamos imaginar que a consciência entrou aqui dentro. Tá? A consciência está aqui dentro, mas a consciência não está tocando nas paredes, não está tocando nas paredes do litro, a consciência está lá dentro. Aí, imagine que é um gás, imagine que são gases, imagine que, né? Aí essa consciência ela vai formar um núcleo aqui dentro. Deixa eu ver se tu consegue ver, né? Um núcleo ali dentro de gás. Vai formar algo gasoso que não vai se conectar com as paredes. Essa é a Chitá ali dentro. E ela vai começar, gente, tá? A grosso modo, eu vou usar essa tampinha aqui, mas não é isso, tá? Tá lá dentro, ó, lá dentro do litro. Não está conectado a nada, não está tocando, mas está lá. Aí ela vai começar a fazer o canal de percepção com o objetivo e vai fazer o canal de percepção do subjetivo, dos movimentos desses corpos que eu falei. Forma objetiva, meu corpo, os meus sentidos, tá? Tudo que é fora do corpo. Dentro do corpo, o que ela vai fazer? Minhas cargas emotivas, minhas emoções, né? O sentimento de querer viver, de estar vivo, tudo isso aqui. E aí ela vai ter acesso também ao corpo causal, que é onde que ficam as minhas memórias. Ela vai ter acesso a isso. Então, acontece aqui, olhei para fora, objetivo, modificou, ela vai se moldar, ela vai se plastificar, plasmar com o mundo aqui de fora. Entrei para dentro, quando eu entrei para dentro, para onde eu vou? Eu vou fantasiar, então eu vou puxar informações da minha memória e vou jogar com a minha fantasia para me gerar prazer com o corpo causal, tal, né, com o corpo astral. Mas ele é só o meio, E o Purusha está aqui, ó, só olhando. E o Purusha está aqui em cima, aqui, ó, aqui dentro, aqui em cima, aqui olhando, sendo só o espectador de tudo que está acontecendo. Mas a sensação que dá é que nós somos isso aqui. Eu não sei se eu consegui explicar, eu ensaiei tanto isso. A gente chega aqui na hora,
há uma grande modificação do que a gente realmente quer falar, Mas vamos de novo. A consciência. Eu vou mudar um pouco, tá? A consciência está olhando aqui, ó. Espectador, tá? Pode ver que a consciência está só vendo aqui, ó. Ela só está aqui dentro. Ela não tem contato com nada aqui fora. Mas essa tampinha aqui, nós vamos supor que ela estivesse ali dentro, flutuando, não encostado em nada. É muito grotesco isso aqui, é só para nós ter uma consciência, nós ter uma ideia. Não encostado em nada, ela está ali. E ela é o canal que vai me trazer as informações desse plano. Tá entendendo? É o canal, meio, né? Aquele meio que eu estava falando, aquele meio imaterial que traz as informações. E ela está conectada com todos esses corpos, inclusive com a consciência. Pode ver que a consciência a enxerga, a vê, né? No sentido a ver, precisa dela, está nela, a consciência desce até ela, né? Fica ligado com ela. A gente começa a perceber que as suas modificações são objetivas para fora, e ela se conecta com todos os 5 sentidos, e é também subjetiva. Aí ela está conectada com os outros corpos. A gente pode ver aqui o corpo causal, onde eu estou armazenando as impressões que se convertem depois em memória para ela. Eu não consigo lembrar de tudo, nem com clareza, nem com pureza dos fatos. Por isso que muitas vezes eu fico raciocinando, né, imaginando, montando coisa através da cognição. Ela está... Tudo que eu estou falando aqui é muito grosso modo. Eu tenho que repetir isso, que me dá insegurança, que as pessoas vão começar a ver isso aí. O cara é louco lá. Mas assim, continuando. Então aqui, ela também está conectada, gente, com todos os outros corpos do quaternário inferior. Aí, só que no detalhe, ela dá o canal, ela vai vir se conectar na mente inferior. Mas ela faz a ligação do inferior com o superior, a mente superior. Manas inferior e manas superior. Depois vai vir búdico, que é uma faculdade excepcional, e em cima vem, né, a outra propriedade, porque os 3 em cima, né, são Purusha, aí vem a outra propriedade de Purusha, que forma o Purusha. É muito grotesco, volta o vídeo, vê de novo, vê com calma, analisa o que eu estou falando, cria uma nova interpretação para tudo que eu estou falando, tá? E aí Niroda, como eu disse, como eu afirmei, Niroda parte-se daí. Nós temos que controlar essa parte de baixo primeiro, dar um sossega-leão nela, sossegar, para depois nós emergir. Emergir, pode dizer, a consciência, que a consciência está ali, a consciência está, né, vamos botar aqui que esteja conectada aqui, a consciência tem que vir subindo, e a consciência tem que se libertar desse agregado aqui. Consciência se libertou, ela vai se auto-enxergar, vai ver o que ela é de verdade e nunca mais vai estar presa a isso. Porque a partir do momento que ela começa a olhar aqui, ela acha que ela é tudo que está na volta dela, isso aqui tudo. Tá? Deus queira que eu consegui explicar. Até eu consegui passar um pouco de noção. Então agora vamos fazer a conexão, gente, com o Sutra de número 12. Vamos fazer a conexão com o Sutra 12? Vamos fazer agora a conexão com o Sutra 12? Então nós começamos a perceber que nós temos Chitta está conectada a alguns corpos. Chitta está conectada ao corpo físico. Percebe o peso que é meu corpo físico. Percebe que o meu corpo físico ele é semivivo. Né? Ele teria uma vida autônoma, por assim dizer, porque a partir do momento que a minha consciência o alimentou, ele vive. Ele desperta-se para a vida. Tá? Então ele tem coração batendo, ele tem processamento de alimentação, fome, frio, sede. Ele semi-vivo. Porque a partir do momento que a consciência se arreda, ele se desliga, tchau. Né? Ela arreda vem a morte física, tchau. Então nós percebemos que o nosso próprio corpo, gente, ele é uma série de coisas que nos traz distração. Tu está tentando respirar ali, começa uma dor aqui, começa o desconforto ali, começa, ai, que sede, ai, que fome. Então nosso corpo é distração. Então Chitta, nós no yoga, o yoga vai nos trazer então exercícios que vai nos fortalecer, nos trazer blindagem, vai nos fazer uma, por assim dizer, né, uma aquietação deste corpo. Tá? Aquietação desse corpo. Aí vem as práticas
Tá? Aí vem as práticas, aí vem os asanas, aí vem, né, além dos asanas, vem pranayama, respiração, tudo isso para controlar as energias pramânicas, para nós poder dar desculpa usar esse termo agora, sossega-leão nesse corpo, dar uma acalmada. Mas nós temos conosco, eu estou botando 3 pontos, mas na verdade ele se subdivide numa raiz de pontos que nós vamos estar vendo aqui para frente, tá? Mas eu estou explicando para você que nós precisamos depois travar esse desejo, travar o desejo. Quando eu falo desejo, você já subentende-se que é busca de prazer e fuga da dor. Apego e desapego. É desejo. Desejo. Nós temos que trabalhar ele, porque esse corpo ele nos traz uma agitação violenta. Esse corpo praticamente ele pré-determina nossas vidas. A gente nem imagina o quanto ele pré-determina nossas vidas. O nosso corpo é só um invólucro de fora. Tem que imaginar quanto esse corpo nos autodomina. Deus o livre. Deus o livre. Né? Então nós temos que aprender a tranquilizá-los, para eles pararem de ser obstáculos, para a consciência conseguir se liberar deles, né? Para que nós conseguimos nos liberar dele consciencialmente e começamos a emergir, a subir. E nós temos também uma outra prática que é auto-entrega a Ishvara, né? A auto-entrega, permitir-se que seja feita a sua vontade. Já ouviu falar essa palavra, né? Que seja feita a tua vontade. Nós não nos permitimos que seja feita a vontade de jeito nenhum, porque se a pessoa de verdade permitisse, entendesse o que essa palavra significa e permitisse, já estaria na autorrealização, já teria no estágio. Nós não conseguimos permitir. Nós queremos é que seja feita a nossa vontade, nossos desejos. Para ter uma noção, quando eu falo assim, ai Deus, não me ajude a não morrer, uma ideia. É um desejo que está atuando. Senhor, eu peço a Ti, hoje me ajude a melhorar dessa gripe. É um desejo. Ai, meu Pai eterno, que eu consiga passar na prova. É desejo, 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 desejo. Não é entregue, não é auto-entrega. Então nós não conseguimos entender que a auto-entrega, a gente está dentro desse corpo, a gente está ali, consciencialmente usando ele. Então aí começam as partes mais lindas do yoga que a gente vai ver aqui para frente. Então, tu entendendo que esses corpos aqui viram barreiras para nós estarmos no estágio de autorrealização, no estágio de autoiluminação, tu percebe o que a tarefa do yoga quer fazer. Para nós conseguirmos, então, entrar nesse estágio de Nirodha, entrar onde eu te falei, naquela frestinha aí, opa, perna para que te quero, subir, para ter consciência do próximo plano onde nós vamos estar, para nós adentrarmos, o pessoal fala ponto bindu, para nós entrarmos ali. É um trabalho descomunal que tem que ser feito. Nós temos que fazer um adestramento de todos os corpos inferiores. É um treinamento, então tem práticas para nós fazermos. Nós temos que trabalhar também o nosso desapego através do discernimento, através do autoconhecimento, da autobusca por conhecimento que faz nos desprendermos, nos desligarmos disso aqui. Né? Aí vai ter práticas, tu vai ver que vai falar assim sobre alimentação, sobre pureza, sobre isso. E aí você vai ver também, né, sobre essa busca sobre Purusha, né, sobre a Ishvara Pranidhana, que é essa auto-entrega a essa deidade cósmica do sistema solar, a auto-entrega, permitir que seja feito o trabalho. Aí você vai ver coisa mais linda. Aí entra na fase das mantralizações. Aí tu vai entender por que as pessoas ficam e mantralizam, e cantam mantras, e agradecem, e fazem prostrações, e fazem orações. Para suavizar, né, trazer essa suavidade espiritual para esses corpos, se harmonizar, se tranquilizar. Aí você vai ver que também tem o desapego. Para desapegarmos, nós temos que ter entendimento do que as coisas que nos cercam. Aí é um estudo aprofundado, né, uma busca. E tem as práticas, os exercícios a serem feitos. Isso não resume tudo o que é isso. Eu estou dando 3 pilares, mas eles fragmentam-se em múltiplos
coisas a serem aprendidos. Aí tu vê que as pessoas fazem essa posição aqui, faz aquele exercício de respiração e tu fica olhando por que é aquilo e fazem aquelas posições e viram. Tem pessoas que fazem isso sem saber por quê. É tudo para esse momento, gente. É tudo para esse momento, tá? Eu prometi que ia fazer a ligação com o Sutra de número 12 e eu fiz. E eu vou fazer a leitura dele, tá? Ele fala assim, ó. Depois lembra-se de memória, que foi o último vídeo, né? Então você vai ver sessão número 1 dos Yoga Sutras, tratando, né, do que é yoga. Aí nós falamos o que é a tarefa do yoga, né? É a inibição dos movimentos, das modificações da mente. Aí nós falamos qual é os estágios de modificações que existe a mente. Nós falamos sobre Chitta, o que é, falamos sobre o estado de Niroda, né? Niroda, o que é. E agora vamos falar para vocês qual é o caminho que nós temos que fazer. É outras sessões de vídeos. Lembra que eu falei 5 sessões de vídeos? A gente vai entrar em outro estágio agora. Agora aqui, ó. Primeiro nós vamos precisar fazer práticas, que é suprimir, fazer a supressão desse corpo. E depois nós vamos pegar, né? Depois dessa supressão, nós vamos fazer o desapego, nos desapegar. Primeiro eu domino, desapego e liberto-me em Ishvara Pranidhana. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui rapidamente, que já está encerrando o tempo. Vamos lá, 1.12. A sua supressão é obtida pela prática persistente pelo desapego. Ishvara Pranidhana fala mais aqui na frente, porque ele vai querer explicar bem direitinho as práticas dos desapegos. Claro que não vai falar dos exercícios agora, vai falar só na sessão 2, mas é só um início para nós entender. Após explicar e classificar as diversas formas que a modificação da mente pode assumir, o autor dá nesse sutra 2 meios usuais para se conseguir a supressão das modificações. Tá vendo? Os meios são prática e desapego. 2 formas aparentemente simples, mas que significam um enorme esforço de vontade humana e grande variedade de práticas e uma vida inteira de dedicação. As 2 palavras foram definidas nos sutras seguintes, porém o seu pleno sentido só pode ser compreendido depois de estudado por completo o livro. Tá? A gente vai só entrar nelas na sessão 2, gente, nas práticas, Yama, né? Yama e Niyama. Vamos falar um pouquinho sobre Ishvara Pranidhana, sobre mantralização. Aí vai explicar depois dos 5 sutras, né? Esse aqui é o primeiro, mais 4 sutras. Você vai estar entendido desse assunto, você vai pegar o gancho e vai entender esse assunto, e você vai destrinchar, vai perceber o que é necessário para galgarmos esse tão grande caminho, né, da ciência do yoga. É só um começo. Isso aqui é só teoria. Agora buscar é um caminho muito árduo. Que pena, o nosso vídeo acabou. Tá aí o nosso WhatsApp, o nosso contato. Nos procure. Namastê.